Bom estarmos de volta a esta casa de oração, que eu muito amo, muito tenho apreço. E que o Senhor me conceda sempre saúde e oportunidade para estar com essa igreja. Queridos, eu tenho uma palavra para te entregar. Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 1. Enquanto você localiza o texto, deixa eu te dizer, eu trouxe meu livro, Cenários Devastadores, Entendendo o Propósito da Sua Vida em Meio ao Caos. Para a glória do nome do Senhor, falta pouquinho para batermos a meta de 2.000 exemplares distribuídos para a glória de Deus. Mas muito mais importante hoje do que você ser abençoado por este livro, você vai estar me ajudando a semear no meu projeto que o Senhor me confiou, chamado Mulheres em Crescimento. É onde nós tratamos o caráter espiritual de várias mulheres de uma forma totalmente gratuita. Vai acontecer agora, no dia 10 de abril, o Imersão, Mulheres em Crescimento, Teu Reino entre Nós. Para elas é totalmente gratuito, mas para a gente que está na frente é muito dinheiro. Então, se você puder, comprando um livro desse, você está me ajudando a semear no projeto, tá bom? E eu vou ser sucinta. Queridos, quem não entende de honra, não colhe a moeda da honra. Porque o que paga a honra é a honra. Então, quando você planta numa terra fértil, logo a terra responde com sementes e frutos férteis para você e a tua casa. Então, hoje, uma semente pode mudar a tua vida. Então, lá no final, você vai lá, nos ajude. O livro é apenas um livro, né? Mas a semente é o que vai gritar no reino espiritual a respeito da tua vida. Tá bom? Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Você que achou, diga glória a Deus. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E você senta dando glória a Jesus. Queridos, Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, a igreja em Éfeso. E a carta aos Efésios tem a peculiaridade de falar não somente sobre comportamentos doutrinários a respeito da igreja de Cristo Jesus, como também vivificar a importância do evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo já vai dar a introdução a esta carta, falando a respeito da função e da funcionalidade da vida de Cristo. Não há tempo hábil para nós tratarmos de todos os flagelos de Jesus aqui nessa noite, mas como estamos debaixo de um tema a respeito do sangue do Cordeiro, eu preciso que você entenda por intermédio da palavra de Deus a importância do sangue de Jesus. O sangue de Jesus já começa na sua tipologia ainda no Antigo Testamento, quando o homem, assim como Paulo vai escrever nas cartas aos Romanos, vai dizer que foram destituídos da glória de Deus. Perderam posição de domínio por causa do pecado. Quando o homem peca, perde não somente a imagem e a semelhança, mas também perde o seu DNA. Entenda? Quando ainda estávamos no jardim, sem pecado algum, sem corrupção, nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Nós tínhamos o DNA divino de Deus. Mas por conta do pecado, fomos destituídos da glória de Deus. O DNA corrompido pelo pecado. Agora, quem era imagem e semelhança de Deus passa a ser escravo do pecado. Filhos rebeldes, como Isaías vai dizer, jambuzeiros de bravos, carvalhos de folhas murchas, filhos que se rebeliaram e viraram escravos e estranhos perante a Deus. Deus poderia muito bem nos descartar e acabar de uma vez conosco. Por quê? Porque o pecado demonstrou a rebelião do homem e a falta de gratidão. O pecado demonstrou a falta de domínio próprio do homem. Deus poderia muito bem deixar-nos para lá.
Só que a Bíblia vai dizer no texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui eu já quero deixar uma primeira palavra para alguém aqui. Você não tem direito a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, porque você canta bem, porque você prega bem, porque você lidera bem, porque você profetiza bem. Não é pelo que você é pelo que Deus sempre foi, independente daquilo que nós fomos. Deus decidiu nos amar antes mesmo da fundação do mundo. Eu tenho uma palavra para entregar para alguém aqui. Este é o problema de Satanás conosco, que um dia no meio da sua rebelião foi destituído de lá e teve o inferno como condenação. Mas nós que viemos do pó da terra, mesmo em declínio, Deus olhou para nós e disse: eu os amo a ponto de entregar o meu filho. O problema de Satanás com você não é o que você possui, mas a tua importância em relação ao dono de todas as coisas. Oh, glória a Deus! Nos amou. Estávamos corrompidos pelo pecado. E eu preciso que você entenda que o pecado tem como funcionalidade tirar tudo da normalidade. Te explico. No território do homem, no habitat do homem, tudo funcionava perfeitamente. No habitat do homem não tinha enfermidade. No habitat do homem não tinha pedofilia. No habitat do homem não tinha pornografia. No habitat do homem não tinha assassinato. No habitat do homem não tinha os homens indo contra a sua natureza, homem com homem, mulher com mulher. No habitat do homem não tinha um aborto, não tinha crianças sendo assassinadas. Por quê? Porque a glória de Deus habitava no habitat do homem e tudo funcionava perfeitamente. Segura! Mas quando o pecado entrou, qual foi a maior funcionalidade do pecado? Trazer escravidão. E a escravidão traz a corrente do quê? Da enfermidade, traz a corrente da miséria, traz a corrente da morte, traz a corrente da pedofilia, traz a corrente do ladrão, traz a corrente da mentira, traz a corrente das dissensões. No meio do habitat do homem, tudo que funcionava perfeitamente parou de funcionar. Só que aí Deus, numa estratégia extraordinária, fez conosco o mesmo que fez com o povo hebreu, ainda cativo dentro do Egito. O povo estava cativo, carregando os grilhões do Egito e de Faraó. Nos grilhões do povo havia fome, nos grilhões do povo havia miséria, nos grilhões do povo havia opressão, nos grilhões do povo havia subjugação. Mas um dia ele levantou Moisés com uma tipologia de Cristo e disse: eu vou libertar o povo, porque eu ouvi o gemido do meu povo. Tem uma igreja que clama gemendo, dizendo: não estamos aguentando a anormalidade do pecado. Mas lá veio a palavra do Senhor a Moisés dizendo: diga para cada chefe de família pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, sacrifica, pega o sangue, coloca nos umbrais da porta. Oh glória, oh glória, o espírito da morte vai passar, mas os de Hebreus, os filhos de Deus, a nação separada, não morrerá. Glória. O sangue os livrará dos grilhões da escravidão. O sangue será a carta de alforria de vocês. Vocês sairão daí. Segura, para você entender. Só que vocês não sairão de mãos vazias. Peçam despojos aos egípcios, pois eles te entregarão ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Por quê? Porque a tipologia é esta: se a escravidão tirou, a libertação reapropria. Ah, não. Você não pegou, não. O povo hebreu foi reapropriado pelo sangue de um cordeirinho. E nós fomos libertos como? Quando ele começou o seu flagelo, não na cruz. Quando começou o seu flagelo, ainda no Getsemane, na agonia do Getsemane, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice.
Só que enquanto a alma de Jesus em agonia gritava para o cálice ser afastado, as vozes dos propósitos gritavam: não desiste de nós. Ele poderia dizer: não beberei desse cálice. Ele poderia dizer: não me submeterei a este cálice. Ele poderia dizer: eu não quero viver este cálice. Mas por amor à minha vida e à tua vida, ele disse: todavia, seja feita a tua vontade. No Getsemane ele agonizou, no Sinédrio foi espancado, a sua face foi agredida. No Sinédrio ele foi exposto à vergonha. Na sexta-feira ele foi flagelado. Eu estou dando aula para as meninas sobre os flagelos de Jesus. E a última aula a gente falou sobre os açoites. O açoite de Jesus era diferente do açoite de Paulo. Paulo foi açoitado pelos açoites judaicos, que eram fiapos de couro. Jesus não. Jesus foi açoitado pelos açoites romanos. Como eram? Fios de couro. Na ponta metais. E uma extensão de osso de carneiro. Na medida que os flagelos pegavam, arrancava a carne. As veias se corromperam. Entrou em hemorragia carnal. Mas em nada ele falou. Para fazer se cumprir o que a Bíblia disse. Como uma ovelha muda ao matador. Sua carne foi dilacerada para que hoje você estivesse aqui com vida. E tem gente reclamando até do horário do culto. Mas o que esperava a gente era um madeiro. 40 açoites e em nada ele disse só. Foi flagelado. Carregou uma cruz que não era do seu tamanho, porque não era para ele. Era para a gente. Carregou a cruz. Os pregos entraram em suas mãos. Os pés entraram em seus pés, mas na medida que as veias dos membros superiores e inferiores gritavam, a cabeça pulsava por causa dos cravos pela coroa dos espinhos. Só que, quando o sangue de Jesus começou a ser derramado, ainda no tronco do açoite, não ficou parado no tronco. Quando o sangue se derramou pelo caminho do Calvário, aproximadamente 1 quilômetro e 100 metros, não ficou pelo caminho. Quando o sangue foi derramado sobre a cruz, não ficou na cruz, não ficou na coroa e não ficou nos pés. O sangue foi distribuído. Sengarás. Mas esse sangue não ficou há 2021 anos atrás. O sangue continuou sendo derramado em 1900, em 1950, em 2000, em 2010, em 2020, em 2021. E continuará sendo derramado pelos séculos dos séculos, até ele ser voltado pelas nuvens para buscar a tua igreja. E o sangue só tem uma funcionalidade: trazer de volta a identidade de filho. Pelo sangue não somos escravos, pelo sangue não somos bastardos, pelo sangue não somos excluídos, pelo sangue não somos pobres, pelo sangue não somos miseráveis, pelo sangue não somos enfermos, pelo sangue somos filhos, somos filhos, somos filhos. E com ele, e com ele, e com ele assentado nas regiões. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pelo sangue temos herança de bênção, como também nos elegeu nele. Pelo sangue, para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou nele. Pelo sangue, para si mesmo, para o louvor da sua glória. Pelo sangue, nos deu gratuitamente ao nosso amado. É pelo sangue. Pelo sangue. Talvez você entrou aqui hoje triste. Triste. Porque talvez a sua casa não é nova. Você não tem um carro, anda a pé, ou se tem, é velhinho. Talvez você entrou triste porque as dívidas estão tirando o seu sono. Talvez você entrou triste porque o filho está perdido, o marido está perdido. Talvez você entrou triste aqui por N motivos. Só que eu vim te lembrar pelo poder da palavra que pelo sangue há uma herança designada para nós. Acima do carro novo, acima da casa nova, acima do reconhecimento ministerial, acima da tranquilidade financeira, acima dos status, dos posicionamentos, até mesmo acima da paz, está o sangue de Jesus. Eu quero que você lembre que você não está aqui por um acaso, não caiu de paraquedas. Se tudo nos faltar, ainda nos restará o sangue. Se tudo acabar, ainda nos restará o sangue. Se a solidão chegar, ainda nos restará o sangue. Se o mundo estiver em crise lá fora, aqui dentro, ainda nos restará o sangue. Eu estou dizendo para alguém aqui, graças a Deus, algumas pessoas levantam a mão. Levanta a mão mesmo. Olha aí, ela não está vazia. Tem sangue, tem sangue, tem sangue. Satanás, você não pode colocar sobre nós a placa da escravidão, porque aqui tem sangue. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Sangue, sangue. A funcionalidade do sangue de Cristo é restaurar a apropriação da identidade que foi corrompida pelo pecado. Essa é a função. Cada flagelo de Jesus tem uma tipologia profética. Os cravos, a coroa de espinhos, a lança, a esponja, a cruz, tudo tem um apontamento profético. O sangue, o apontamento, é para a reposição da identidade que foi violada pelo pecado. Eu vou orar por você, mas antes eu preciso que você entenda. Por que a Bíblia gosta muito de enfatizar, pastor Fernando, que Satanás é mentiroso? Já reparou? Principalmente no Novo Testamento, todas as vezes que a Bíblia vai enfatizar o nosso inimigo, as maiores ênfases bíblicas se dão a respeito do quê? Do declínio da mentira. Vosso inimigo é enganador. Vosso inimigo é astuto. Vosso inimigo é mentiroso. Por que a Bíblia gosta de dar essa ênfase? Porque uma das maiores características de Satanás é mentir em relação a quem nós somos. A ideia de Satanás hoje não é tirar você de dentro da igreja. Que isso, Esther? Não. Porque ele pode te atingir aqui dentro. A maior ideia de Satanás hoje não é simplesmente deixar tu pobre, enfermo. A maior estratégia de Satanás hoje é trazer uma visão errônea a respeito da redenção por meio do sangue de Cristo Jesus. É querer incutir na nossa mente: você ainda é escravo, você é bastardo, você é pecador, você não pode, você não tem direito. Só que nessa noite o sangue de Cristo que está sobre as nossas cabeças está estabelecendo a nossa identidade. E eu vou profetizar que agora eu não estou mais como ministro, eu estou como um profeta.
Eu vou profetizar sobre você nessa noite, sobre a tua mente. Você não dará mais ouvido às mentiras de Satanás a respeito da tua identidade. Se o sangue de Cristo está dentro de você, aqui não tem bastardo, aqui não tem escravo, aqui só tem filho, e todo filho tem direito à herança. Pai, a tua igreja está aqui nessa noite, e eu estou falando com filhos. Eu oro por filhos, eu oro por filhos. Se tem filhos, herança seja liberada, prosperidade seja liberado, cura seja liberado. Oh glória, você é filho, seja abençoado nessa noite. Se tu crê, libera um brado de júbilo ao Senhor. Segundo, tem uma verdade para te dizer que agora vai doer, tá bom? Vou te enganar não, vai doer. Você entende que por intermédio do sangue de Cristo você é filho, sim ou não? E todo filho tem direito ao quê? Herança. Qual é a nossa herança? Qual é a nossa herança? Liberdade, salvação, cura, prosperidade, graça, amor, paz e por aí vai. Só que agora a verdade vai doer. Se você não reconhece o sangue de Cristo, o sangue de Cristo não te legitima na nova identidade. Esse eu falei que ia doer. Explico. Se você não se submete ao sangue de Cristo, no mundo espiritual tu não é filho, tu é escravo. E qual é a herança da escravidão do pecado? Enfermidade, miséria, escravidão, tudo de ruim. E aí você está aí, comendo o vômito que cai da mesa de Satanás, podendo ser posicionado na mesa do Pai e ser chamado de filho. Esther, quanto que eu pago nessa mesa para sentar nela? Já foi pago. Não hoje, lá na cruz. É gratuito. A única coisa que você precisa fazer é: eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero falar com você, tu mesmo, que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Ou talvez nunca aceitou Jesus como seu Salvador. E nessa noite, não está na posição de filho, está na posição de escravo. E uma vez escravo, o teu Senhor pode te matar a qualquer momento. E o Senhor do pecado é Satanás. Enquanto estamos escravos na mão de Satanás, infelizmente, por meio do pecado, ele tem domínio sobre a nossa vida. E ele pode ceifar a tua vida a qualquer momento. Mas nessa noite, há uma mesa de comunhão posta nessa igreja. E o Espírito de Deus quer te tirar dessa posição de escravidão e te colocar na posição de filho e guardar a tua vida. Não guardar a tua vida em 2021, nem em 2030, nem em 3000 e não sei quanto, não. Ele quer guardar a sua vida pela eternidade. Mas para isso, você precisa reconhecer o Filho de Jesus como Senhor da sua vida. Nesse momento, Satanás fica assim: vai aceitar Jesus? Amanhã tu está na droga de novo. Amanhã tu está bebendo de novo. Amanhã tu está com aquele carinha de novo. Eu vou falar para você o que ele falou comigo no dia da minha conversão. Você achou que eu nasci esse alecrim dourado de Jeová, né? Não. Já dei muito trabalho para minha mãe. No dia da minha conversão, o Espírito Santo de Deus falou comigo: Esther, dá o primeiro passo que no caminho eu te explico. E o Senhor está explicando até hoje. Então a proposta de Cristo é: dá o primeiro passo. Então eu preciso saber, cadê você que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Isso. Tem uma aqui? Cadê a segunda? Vem aqui no altar, que eu quero orar por você. Traz ela aí, ó. Isso. Cadê a segunda vida para Jesus nessa noite?
Crente, me ajude a pescar nessa noite. Talvez tenha alguém do seu lado que precisa de Jesus, mas é difícil mesmo. O coração bate, a vergonha, né, a condenação, tudo vem. Só que cutuca ele aí do lado e diz: vamos lá, eu vou com você hoje. Você não está sozinho. Cristo, por intermédio do seu sangue, quer te dar uma família. Vem. Jesus está te chamando nessa noite. Eu sei que tem. Isso. Vem, o Espírito está te chamando. Vem. Corre para o altar, moça. Corre para o altar, moço. Que você vai entender o que os discípulos disseram. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. O Espírito de Deus está te chamando nessa noite. Há mais alguém? Há mais alguém? Aqui do meu lado direito, que o céu é o esquerdo. Há mais alguém? Aqui do meu lado esquerdo. Há mais alguém? Se não há, que o Espírito Santo de Deus te dê uma segunda oportunidade. Quero convidar o pastor Fernando para fazer esta oração. Mas quero fazer oração de confissão com essas moças aqui. Vocês que estão aqui no altar, diga assim comigo: eu, diga seu nome. Confesso Jesus como o único Salvador e Senhor da minha vida. A partir de hoje, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. A partir de hoje, a herança do pecado não tem mais domínio sobre vocês. Levante suas mãos para cá. Espírito de Deus, elas não são mais escravas, são filhas. E como filhas, se apropriam da sua herança. Então, na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu digo aos demônios agora: recuem. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu digo a maldição hereditária agora: recue. Na autoridade do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu digo as condenações, a miséria, recuem, porque sobre elas agora habita o Espírito de Deus e o sangue do Filho do Deus Todo-Poderoso. Como igreja, nós te abençoamos e profetizamos: seja livre e fértil por onde vocês forem. A igreja está em festa. Libere o